que envolve o que nós poderíamos chamar de um momento de radicalismos. Radicalismos da direita e também radicalismos da esquerda, com uma tentativa de golpe que foi, de alguma maneira, abortado esse golpe pela própria esquerda, diga-se de passagem, pela social-democracia. Rosa Luxemburgo foi assassinada por alguém do campo da esquerda, como nós sabemos. Essa Constituição, portanto, que nasce a partir de um projeto de Hugo Preus, defendia uma mudança no modo de entendimento dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais eram compreendidos nesse momento, no liberalismo ocidental, basicamente como direitos de primeira geração, como direitos individuais e como direitos que apareciam como uma espécie de muro de contenção do Estado. Ou seja, o inimigo é o Estado, o inimigo era o Estado. Direitos que aparecem, portanto, como liberdades, mas liberdades compreendidas como não intervenção. Essa é a ideia dos direitos fundamentais nesse momento. E nesse projeto opera-se, portanto, um deslocamento, opera-se, portanto, uma mudança. Ou seja, fala-se a partir daí de direitos fundamentais compreendidos de outra maneira. Não apenas como liberdades, e liberdades compreendidas como não intervenção, mas já como direitos capacitantes, capazes de dar às pessoas as condições necessárias para o exercício da cidadania numa democracia. Portanto, afasta-se do individualismo e aponta-se para uma compreensão dos direitos fundamentais com forte sentido social, e esse sentido social que decorre de uma ideia, que é a ideia de solidariedade social. Portanto, direitos fundamentais que apontam, inclusive, para um futuro de transformação. Como é que essa Constituição era organizada? Essa Constituição contava com 184 artigos. Ela era dividida basicamente em duas partes, havendo também um campo para as disposições transitórias. Na primeira parte, a primeira parte era dedicada à organização do Estado, né? Em termos, portanto, democrático-parlamentares. A República, com o presidente do Reich, a Constituição, inclusive, embora organize o Estado em termos republicanos, continua a chamá-lo de império, o Império Alemão, portanto, mantém um certo respeito pela tradição alemã, havendo um chanceler, o presidente eleito pelo voto direto, o chanceler indicado pelo próprio presidente, precisando ter, evidentemente, o apoio do parlamento, o presidente podendo convocar plebiscitos e referendos. Por outro lado, o parlamento composto por duas casas, uma casa representando os estados e a outra casa composta por deputados, e deputados que são investidos nos seus cargos, nos seus mandatos, a partir de um sistema que é o sistema proporcional. De outro ângulo, nós temos a organização da economia, da produção, apontando para os direitos individuais e também para os direitos sociais. Ou seja, é exatamente na segunda parte, que nós temos a grande inovação da Constituição de Weimar, né? Seriam anunciados aí pela primeira vez em uma Constituição alemã os direitos fundamentais dos alemães, mas mais do que isso, os direitos fundamentais dos alemães a partir de uma renovada visão. Na parte 2, portanto, trata-se fundamentalmente da separação da Igreja do Estado, das confissões religiosas, do sistema educacional e da vida econômica. E nessa parte 2 nós teremos, ao mesmo tempo, a delimitação de direitos fundamentais de primeira geração e, logo a seguir, de direitos fundamentais de natureza social. Apontemos, por exemplo, os direitos fundamentais clássicos que estão garantidos na Constituição de Weimar. Por exemplo, a supressão de diferenças em virtude de condição social ou de nascimento
e igualdade perante a lei, artigo 109. A inviolabilidade de domicílio, artigo 114. A liberdade de locomoção, artigo 111. O princípio da legalidade, artigo 116. O sigilo de correspondência, artigo 117. A liberdade de expressão, artigo 118. A liberdade de reunião, artigo 123. A liberdade de associação, artigo 124. Direito ao voto, direito de petição, liberdade de confissão religiosa, a propriedade privada. Ou seja, nós temos aqui direitos que aparecem como direitos fundamentais e não como dádivas, não como concessões de um Estado paternalista, autoritário, que procura modernizar a sociedade, mas mantendo, de alguma maneira, as estruturas no campo econômico e no campo político. Portanto, nós temos aqui direitos fundamentais de primeira geração. Em relação aos direitos sociais, os mais importantes são os seguintes: proteção da família e da maternidade, já aí no artigo 119. A igualdade jurídica entre filhos legítimos e ilegítimos, artigo 121, o que nós iríamos alcançar apenas na Constituição Brasileira de 1988. A proteção da juventude, a prestação de serviços à comunidade, inclusive como uma forma de dever, o estímulo às ciências e às artes pelo Estado, a gratuidade do ensino e escolas populares. E é preciso dizer que, exatamente no curto período de vida da Constituição de Weimar, nós vivenciamos uma revolução no campo educacional. Aliás, é impressionante ver a dinâmica da sociedade alemã nesse período, ou seja, com todas as suas contradições, a sociedade alemã passa por um processo de modernização, mas não uma modernização conservadora, um processo de modernização, e nesse processo de modernização, também com um programa educacional que só pode ser rivalizado na Alemanha pelo projeto de Humboldt, que reviu, digamos assim, de alguma maneira, as universidades no século XIX. Desenvolvimento econômico com justiça social, portanto, esta é a ideia. A reforma agrária, artigo 155, a socialização da propriedade privada, a liberdade sindical, que já houvera sido concedida antes, mas estava contemplada agora como direito fundamental, e um sistema de segurança social. E também a socialização das riquezas naturais e meios de produção em nome da coletividade. Ou seja, é justamente a consagração desses direitos sociais na Constituição de Weimar que retrata perfeitamente a nova face do Estado alemão republicano. Um Estado que intervém na ordem econômica e social para operar transformações e assistir aos mais necessitados, distribuir racionalmente riqueza e lutar por justiça social. O Estado aumentou os investimentos de maneira impressionante nos campos da habitação, no campo da saúde, no campo da educação. Os benefícios da aposentadoria, doença e seguro de acidentes foram elevados. Mas, em contraste, os tempos eram tempos terríveis, eram tempos difíceis. Ou seja, o esforço para pagar o serviço da dívida e a dívida imposta pelo Tratado de Versalhes, esse esforço, de alguma maneira, compelia o Estado a adotar medidas econômicas que traziam consequências complexas. Um quadro, portanto, de hiperinflação, uma hiperinflação que leva ao descontrole da economia,